E agora então chegamos na casa 7, a casa de Libra, casa de Vênus, uma das casas de Vênus, né? E a gente vai falar então sobre o Sol dentro da casa 7. Bom, vamos lá. A casa 7 é legal a gente perceber, de novo falando da sequência, né, das casas, a casa 7 ela é a primeira casa dessa parte de cima aqui do nosso mapa, então ela é uma casa que está falando que abre a nossa vida social. E ela é a casa do outro, ela é a casa dos relacionamentos afetivos sérios, compromissados, né, casamentos, sociedades, parcerias que possuem alianças. Então a pessoa que tem o sol na casa 7, ela é uma pessoa que funciona, que vive, porque estamos falando do Sol, ela é constituída pelo outro. Ela funciona com o outro, por meio do outro, em prol do outro. O outro na vida de uma pessoa de Sol de casa 7 é assim, é parte dela. É parte dela. Então, são pessoas sempre muito voltadas para os relacionamentos, tá? Sejam relacionamentos afetivos, sejam parcerias, sejam sociedades, sabe? São pessoas sempre pensando no outro, sempre pensando no bem-estar do outro, porque para a pessoa de Sol de casa 7, o outro é parte dela de fato. Ela e o outro são um só. Então, são pessoas extremamente empáticas, são pessoas que fazem de tudo para agradar o outro, para deixar os ambientes harmoniosos, para o bem-estar, são pessoas que prezam pela justiça, e isso é nato da pessoa, né? Quando estamos falando do sol, estamos falando de características natas. Então, são pessoas assim muito doces, são pessoas que vão ser muito amorosas, que vão ter esse olhar realmente assim de justiça mesmo, né? De ponderação, vão ponderar o lugar do outro, vão observar, vão tentar sempre chegar num meio termo. A casa 7 é a casa de Libra, é a casa da balança, é a casa do equilíbrio, né? Então, não adianta falar para uma pessoa de Sol de casa 7 que ela não pode dar tanta atenção ao outro, porque isso para ela é a morte. Isso é importante quando a gente está falando do Sol, tá? O Sol é a gente. E as características do Sol, da casa que ele se encontra, do signo que ele se encontra, aquilo que envolve o Sol é a pessoa, não é somente algo, não é algo externo à pessoa, não é algo que ela. Não, é constituição da pessoa, é estrutura da pessoa mesmo, é a pessoa. Tá? Então, o Sol de casa 7 são, sim, pessoas que se importam muito com o outro, que vivem muito em prol do outro, que gostam, elas amam o outro. E aí, na prática, é isso, elas funcionam muito melhor em relações, claro, em relações saudáveis, né? Que elas se sintam bem e que elas também se sintam ali dentro da relação, tá? Porque é muito comum, sim, é usual que a pessoa de Sol de casa 7 ela dê uma ênfase tão grande ao outro, e isso por quê? Porque é muito mais fácil para qualquer pessoa que tem o Sol em qualquer lugar. O outro, ele é muito mais fácil de eu enxergar, porque eu tô vendo ele ali, né? Eu tô conversando com ele, eu tô vendo ele, é mais fácil eu lidar com o outro, é mais fácil eu priorizar o outro, é mais fácil eu olhar as necessidades do outro do que as minhas. Para a gente olhar o nosso, a gente tem que fazer um exercício, a gente tem que praticar isso. O outro, ele tá ali o tempo inteiro. Eu enxergo ele o tempo todo, ele tá ali o tempo todo. Então, o sol de casa 7, a pessoa ela vai fazer
ela vai entender ao longo da vida dela que a casa 7 é a casa do outro e que o outro ele só existe porque tem eu. Senão, como é que eu sei que é o outro? Senão, o outro não existe. Então, se tem o outro e tem eu tenho que estar ali também. Eu tenho que fazer parte desse olhar, eu tenho que fazer parte dessa balança, eu tenho que fazer parte, sabe, dessa ponderação, sempre. Então, a casa 7, assim, são pessoas mediadoras natas. Elas fazem muito essas mediações entre as pessoas, entre casais, entre tudo que é tipo de relacionamento, tá? São pessoas, assim, que têm um senso muito grande, assim, de conseguir olhar para um lado da história, para o outro lado e conseguir chegar num consenso, num meio termo, né? Então, o Sol de casa 7 é isso, assim, são pessoas. E aí, claro, vai variando, dependendo do signo, né? Que esse Sol se encontra. Aqui no caso é Peixes, no outro exemplo que a gente tem aqui é Câncer. Tá? E aí vai depender de ascendente, da personalidade da pessoa, de acordo com os outros planetas e signos e casas que tem no mapa dela em ênfase, né? Mas, assim, os puramente um Sol de casa 7 são pessoas dispostas, verdadeiramente dispostas e disponíveis ao outro, a viver uma vida a dois, a formar alianças, a dividir e compartilhar a vida. Tá? A pessoa com o Sol de casa 7, ela é feliz com o outro. A felicidade dela, a alegria dela, a vida dela está completamente conectada ao outro. Tá? E isso não tem como ser desfeito e nem tem porquê. Tá? Mas estou falando isso porque é comum e é justamente por conta disso, porque o Sol de casa 7, ele precisa ter muito claro que o outro só existe porque ele existe. Então ele precisa estar junto nas decisões que ele toma, ele precisa se colocar ali também com as suas opiniões, né, com aquilo que ele julga que é importante, prezando o seu bem-estar também e não somente o do outro. Ele precisa fazer parte desse consenso. Agora, são pessoas assim, se a pessoa exercer uma atividade, por exemplo, um juiz, né, ou uma pessoa que trabalha com casais, um psicólogo, casais, ou pai e filho, né, enfim, são pessoas que, para fazer essas mediações entre outras duas pessoas, nossa, é assim, elas têm naturalmente isso dentro delas. É algo genuíno da pessoa. Tá? E são pessoas assim extremamente acessíveis, elas gostam de tornar tudo acessível, elas priorizam dar fala ao outro, eu quero escutar o outro, e é diferente da casa 3. A casa 3 também gosta de escutar o outro, né? Que é a casa da comunicação. Mas a casa 7, ela vai ter um tom mais sentimental, assim. Mais sentimental. Eu quero escutar a versão do outro, eu quero saber como ele se sentia também, ou como ele se sente, né? Mas eu também vou me colocar, eu também vou me expor, eu também vou falar, porque aí sim a gente chega num consenso, né? Então, casa 7, casa 1 são um eixo, a casa 1 sou eu, né? É a casa de Áries, a casa 7, então a casa 1, a minha imagem no mundo, a casa 7 é a imagem do outro no mundo, mas que é refletida por mim. Assim como a minha imagem lá na casa 1 precisa de um outro para refletir ela. Então, a casa 7, ela é considerada a casa do espelho, né? A casa do outro, onde eu enxergo o outro, mas esse outro me enxerga também, a gente se reflete. Então, pessoas que têm o Sol na casa 7 são pessoas genuinamente voltadas ao outro, dedicadas ao outro, e é nesse lugar, porque é diferente, por exemplo, do Peixes.
Peixes também é super voltado ao outro, também vai ter essa coisa da empatia, mas é de um outro lugar, porque o peixes é emocional, ele é água, né? Libra, casa 7, a gente tá falando do mental, eu quero escutar o teu raciocínio, eu quero saber como que tu formulou isso, eu quero escutar a tua realidade, eu quero escutar. E tem Vênus é o amor, né? Tem o sentimento aqui, mas é diferente. O peixes é emoção. Vênus não, Vênus é mental, né? Libra é signo de ar. Libra é signo de ar. A Vênus libriana, né? A Vênus taurina, a gente já conversou lá na casa 2. Mas a Vênus de casa 7, né, que é a dona aqui dessa casa que a gente tá falando desse sol aqui, o sol de casa 7, ele vai ter essas características aí dessa Vênus também, que é mental e que quer escutar o outro, que dá espaço para o outro existir, porque ele sabe que é esse outro que leva ele para o mundo. E é isso, a casa 7 leva a gente para o mundo. Ela abre o nosso social. Então, o Sol de casa 7 ele dá muita atenção, sim, para o outro. São pessoas maravilhosas para pedir conselho, para pedir ajuda, para escutar. Preciso desabafar, preciso escutar, preciso de alguém que me escute, sabe? São pessoas que, mesmo que não exerçam funções assim de psicólogos, terapeutas, né, algo nesse sentido, mas são pessoas assim extremamente é, abertas a escutar ao outro, a entender o lado do outro, a refletir sobre o outro, e elas vivem a partir disso. Elas são felizes por conta do outro, pelo outro, no contato com o outro. Essa é a natureza de um sol de casa 7. É isso.